Maria Lúcia. A foto da Maria Lúcia. Bom, pessoal, ontem, quando eu parei a aula, Cadê? Tá travando aqui. Só um minuto. Nós paramos na página 10. A gente parou na página 9. 9. Falando sobre Adam Smith. Isso aí, só um minuto. Voltei. Bom, vou pegar o livro de vocês. Sobre essa parte de Adam Smith, nós conversamos já. Aqui, vou começar a falar sobre as mudanças significativas no modo de produção. Começa aí da página 10, pessoal. Bom, vamos lá. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre o que eu falei ontem? Não? Então tá. Hoje, para não ficar tendo muita interrupção, eu vou pedir um favor a vocês. Deixem o microfone de todos vocês no mudo, por favor. E quando vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só vocês ligarem o microfone e falar comigo. Porque na hora da explicação, pessoal, tem sempre alguém falando perto aí, por exemplo, estou ouvindo a voz de uma criança. Isso atrapalha muito na hora da explicação, tá? Tudo bem? Então tá. Bom. Beleza. Isso aí, foi só um treinamento. Bom, turma, sobre essas mudanças significativas no modo de produção, como vocês já têm tudo anotadinho, vai ficar mais fácil eu daqui para frente falar com vocês e aí quando vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, porque todo esse conteúdo vocês já têm. Uma dica, se vocês quiserem anotar na própria apostila como tópicos, podem anotar a lápis, porque assim vai ficar mais fácil de vocês estudarem. Bom, vamos lá. A partir do momento em que o liberalismo ele é introduzido no modelo econômico, começam a acontecer algumas mudanças muito importantes no modo de produção. Porque se vocês pararem para pensar, o modelo de produção antiga era só o necessário para a sobrevivência. Em questão de roupa, em questão de cerâmica, em questão de alimento. O excedente, ou seja, o que sobrava, eles comercializavam. Só que esse comércio, nos tempos antigos, lá no período neolítico, por exemplo, o Pedro aí, ó, chegando, acontecia o escambo, não era a venda em si. Então, tinha uma grande diferença. Bom, vamos lá para a passagem das corporações de ofício. Vocês estão aí na página 10? Então, na página 10, pessoal, sobre essas corporações de ofício e a manufatura aí embaixo, qual era a grande diferença entre elas? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu não estou vendo vocês. Eu tô ouvindo. Sim. Ótimo. A gente Tô ouvindo. Então tá, beleza. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Ok. Então, Ok. Tá bom. o que eu quero que vocês anotem sobre essa parte das corporações de ofício? O período de surgimento. Um tópico importante. Escrevam assim, ó, evolução dos modelos de produção. Você pode repetir o tópico, por favor? Evolução dos modelos de produção. Tá. Aí na evolução dos modelos de produção, pessoal, eu quero que vocês escrevam assim, ó. Posso falar? Pode. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu quero que vocês escrevam assim, ó. O trabalho manual... Aonde é para escrever?
Pode ser no próprio livro, nessa parte das corporações de ofício, ou pode ser no caderno, Tá bom. tá? Aí vocês escrevam assim. O que que eu falei até agora? Esqueci. O trabalho manual. Ah, tá, obrigado. O trabalho manual começou a ser dividido de acordo com as habilidades de cada um. Quando falou de acordo com as habilidades, é tipo assim, se você é bom com artesão, com artesanato, você vai ser artesão, se você é bom com isso, Então, você vai Carla, ser quando eu isso. falei com vocês sobre isso na sala, eu dei o exemplo da mesa ou da cadeira. Bom dia, Ais. Que era o seguinte. Só um minuto, deixa eu desligar aqui que eu esqueci. Por exemplo, a mesa, quando era um artesão que fazia sozinho, ele era responsável por toda a produção. Ele era responsável em coletar a matéria-prima, que era a madeira, ele era responsável em cortar, ele era responsável em colocar, em parafusar o assento, em colocar o encosto, colocar as pernas na cadeira. E, a partir do momento que esse trabalho começa a ser dividido, começa a ser estratificado, isso muda. Agora, as pessoas vão se especializar nesse modelo de produção. Por exemplo, vai ter um artesão agora responsável só pela captura da matéria-prima. Vai ter outro artesão responsável somente em fazer os assentos. Vai ter um artesão responsável somente em colocar as pernas nas cadeiras. E assim sucessivamente. Tudo bem? Tá bom. Então, beleza. Bom, pessoal, assim começou a surgir esses trabalhos específicos dos artesãos. Agora vamos para a manufatura. Lá embaixo, estão vendo? A manufatura está falando o seguinte. Precursora das fábricas modernas. Sucedeu o artesanato. Eu quero que no livro vocês marquem essa parte aqui, ó. Essa parte está falando assim, ó. Sucedeu o artesanato. Foi? Foi, professor. Beleza. Foi. Agora, outra coisa que eu quero que vocês marquem é essa aqui, ó. Com as manufaturas, conservaram-se os processos e as ferramentas de transformação da matéria-prima em produto, mas introduzia-se a divisão do trabalho com uma cooperação mútua. Foi. Beleza. Por que isso, pessoal? Isso é para mostrar para vocês que agora cada um era responsável por um processo. Cada um era responsável por uma parte da produção. Para vocês terem uma ideia, quando nós formos estudar as revoluções industriais, vocês vão perceber que existem pessoas lá no início da produção que não sabem nem como que o produto chega lá no final, para vocês terem uma ideia. Mas isso é um assunto mais para frente. Sobre os grandes efeitos, o que vocês têm que saber? Olha só. Está falando o seguinte aqui, ó. Esse sistema se baseia, ou seja, o sistema de divisão do trabalho, tá? Tá aqui, ó. Na propriedade privada, ou seja, agora cada um vai produzir dentro de uma área específica, ou seja, eu tenho dinheiro, então eu vou contratar esses artesãos para trabalharem para mim, dentro da minha área. Segundo, manutenção de um sistema que precise de um consumo de moedas para trocar produtos, necessariamente na existência da separação entre os capitalistas e os trabalhadores. Ou seja, começou a busca pelo lucro, né, gente? Quem produzisse mais, quem produzisse com mais qualidade, conseguiria vender. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Beleza. Então, eu quero perguntar uma coisa. Fala, Ilana. Quem eram os capitalistas? Os burgueses. Porque os burgueses, inicialmente, como eles tinham dinheiro
Já com o comércio antigo, eles conseguiram juntar muita grana. E a partir daí foram justamente esses burgueses que juntaram dinheiro que foram responsáveis pelas primeiras fábricas. Tá certo? Ei, Deixa eu só ver quem está perguntando aqui no chat. Não está aparecendo, deixa eu ver. Pacto. Ah, tá. Vamos lá, vamos continuar. Bom, pessoal, sobre o pacto social. O que eu quero que vocês lembrem? O que está saindo do que eu passei para vocês? Estou entendendo. Bom, o que eu quero que vocês saibam do pacto social? Sobre o pacto social, é importante que vocês lembrem que ele forma os princípios do direito político, exclusivamente no governo, tá? Formado através de um pacto social com cujos princípios deveriam cada cidadão se comprometer individualmente, mediante renúncia de sua liberdade individual, em prol de todos os associados que garantirão dignidade, igualdade jurídica e moral, e a tão sonhada liberdade civil. O que eu vou falar sobre isso com vocês? Essa parte está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Exclusivamente até liberdade civil. Se vocês quiserem marcar, aí podem marcar. Do que se trata o pacto social, pessoal? O pacto social, ele acaba afirmando que nós vivemos em comunidade. E que se nós vivemos em comunidade, nem sempre nós estamos livres. Peraí, professor, qual parte que é para marcar? Deixa eu mostrar aqui, ó. de exclusivamente até liberdade civil. Por que nós não estamos 100% livres, pessoal? Porque o pacto social diz que nós temos que respeitar as individualidades do outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma pessoa pegue um nativo lá da Amazônia, ou seja, um indígena, que está acostumado a andar pelado. Esse cara que está acostumado a andar pelado, esse nativo, se você colocar ele aqui no Sudeste, o que vai acontecer com ele? Fala aí, abre o microfone. Ele vai estranhar. Ele vai estranhar e vai ser E ele vai ser inflado preso. com o tempo. Ele vai Ele vai ser poder ficar pelado. E ele vai ser preso, exatamente. Por quê? A vontade dele, pessoal, de andar pelado, está infringindo a lei. Então, essa liberdade civil que vocês marcaram aí, ela é uma liberdade civil vigiada. Ou seja, nós não estamos 100% livres. Se eu quiser matar alguém, eu não estou livre para matar. Eu vou responder por isso. Deu para entender? Então, quando se fala em pacto social, nós falamos dos direitos dos seres humanos, mas falamos também dos deveres. E que tanto os direitos quanto os deveres têm um limite quando acaba ultrapassando essa regra social. Tudo bem? Teve uma outra regra social importante, a questão do cheiro. Eu tenho o direito de não querer tomar banho. Eu tenho o direito. Mas se eu for para a rua, o cheiro vai ficar tão forte, né, se passarem alguns dias, que as pessoas vão me excluir, vão me deixar de lado. Correto? Sim. Isso também está dentro do pacto social. Então, todo mundo entendeu essa questão da liberdade vigiada, correto? Sim. Uhum. Ótimo. Sim. Agora, eu quero uma observação que vocês prestem atenção aqui no final, ó, que está falando o seguinte. É justamente o que eu expliquei. Que fala assim, ó, o homem necessita viver em sociedade para não perecer sozinho. Porém, abdica um pouco de certa liberdade, estabelecendo uma liberdade convencional, uma vez que devem ser superadas as forças individuais e somente a coletividade pode atender às necessidades de preservação e existência do homem e de seus bens. Tudo bem até aí? Sim. Até aí tá mole, né? Sim. Então, sobre essa questão do pacto social, tem uma questão no teste, tá, pessoal? Umazinha só. Bom, chegamos na parte mais fácil. Liberalismo e o despotismo esclarecido. Eu não vou nem... Professor, Fala.
o teste vai ter só questão de marcar ou vai ter discursiva também? E como vocês fizeram já o trabalho discursivo e me mandaram por e-mail, eu fiz questão de colocar o teste só com questões objetivas. Ok. Mas Que aí, trabalho. o que eu mandei para vocês fazerem. Eu não mandei pro seu e-mail, não. Vocês não me Nem eu. mandaram? Mas eu Nem pedi eu, para você não vocês. falou que Pediu pra mandar? você não falou que era pra mandar? Então, É, por aquele favor. antes de parar as aulas? Não. Foi o que eu passei aqui quando nós voltamos às aulas online. PDF. Lembra? Pô. Eu entreguei pra você? Aquilo que eu mandei pro e-mail de vocês e alguns me mandaram. Ah, sim, acho que eu te mandei. Aquilo não era discursivo. Não, Oi? era todo de marcar. Ué, tô fazendo confusão com outra turma, então. É. Tô Mas fazendo pode confusão. continuar deixando o teste todo de marcar se quiser. Tá bom. Vamos lá, senão vai acabar o tempo da aula e eu não vou ter conseguido terminar aqui. Bom, turma, sobre o despotismo esclarecido, como vocês já sabem, os déspotas, eles eram o quê, pessoal? Eram monarcas, correto? Ou seja, fazia parte da realeza. E eles não queriam perder esse poder sobre o povo. Então, o nome despotismo esclarecido, por quê? Porque eles apoiavam algumas ideias, essas ideias contra a realeza até, né, no caso, contra a monarquia, mas eles não queriam perder esse poder deles. Tanto é verdade que na próxima página vai mostrar aí como é que era o nome dela? Catarina? A Catarina, pessoal, ela criou escolas, ela vamos dizer que ela incentivou com grande força essas ideias iluministas, mas ela não perdeu o seu poder. Então, aqui está mostrando para vocês que os déspotas eram esses monarcas, estão vendo? Ó, que eles apoiavam essas manifestações. Espera aí que travou aqui. Deixa eu fechar. Eles apoiavam essas manifestações artísticas, estão vendo? E as revoluções científicas. Porém, pessoal, eles não queriam perder o poder. Tudo bem até aí? Posso passar adiante? Sim. Se vocês quiserem marcar isso daí, podem marcar. O meu já tá marcado. O exemplo que eu dei para vocês foi da Catarina. Não tem muito mistério. Aí vem contando a historinha dela lá na Rússia, o que ela fez. Aqui, pessoal, ó, nessa parte ainda está falando o seguinte, sobre os déspotas sobre os déspotas ainda no poder. Que vem falando, olha só. Vai cair alguma coisa sobre essa Catarina na prova? Não, especificamente sobre ela não, mas o que ela era, sim. Ela era uma déspota. Olha só, vale ressaltar que, embora procurasse se alinhar aos povos, aos novos paradigmas do iluminismo, esses monarcas não abandonaram suas posições conservadoras. É meio que óbvio isso, né, gente? Imagina, ninguém vai querer perder um poder, um reino, só para poder parecer iluminista, né? Fala a verdade. Bom, sobre o iluminismo no Brasil, eu não vou cobrar praticamente nada, tá? Não vou ficar cobrando de vocês essa parte específica assim, não. Sobre data, isso eu não vou cobrar, não. Então vamos pular para a gente não perder tempo. Vamos lá. As revoluções inglesas e os princípios fundamentais do liberalismo. Estão aí na página 18? Sim. Beleza. Sim. Essa primeira parte, pessoal, está falando sobre como era a Inglaterra antes do iluminismo. Esse primeiro tópico aqui, ó, deixa eu marcar para vocês verem, ó. Tá falando como que era antes, tá? Como que era antes, pessoal? Era um país, no caso não era um país, né? Eram vários feudos, ou seja, era uma época rural. A população vivia da agricultura, vivia do que era produzido no campo. Tudo bem? Ou seja, praticamente quase tudo que eles produziam era dado ao rei como forma de pagamento.
naquele antigo regime, como vocês sabem, que nós já conversamos. Aqui está mostrando, ó, que a população vivia no campo, certo? 80% da população vivia no campo, olha, 80%. Era muita coisa. Quem vivia na cidade era justamente quem era patrocinado por eles, né, coitados? Imagina, você trabalhar a vida toda para poder sustentar a nobreza. É horrível. Bom, pessoal, o que começou a acontecer? Preste atenção aqui, ó. As cidades existiam, mas eram predominantemente centros comerciais. Ou seja, o que o livro está querendo mostrar para a gente? Que as cidades não tinham a importância de produção. Não se produzia nada na cidade até então. A partir do momento que começou o quê? O comércio. Por exemplo, aí em Barra do Piraí não tem um ponto central da feira? Tem ou não tem? Tem. Vocês vão à Tem. feira? Não. 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 Vai fazer mais de um ano que eu não vou. Agora eu não vou mais. Mas vocês sabem como que funciona uma feira, não sabem? É, gente, fala. Sim, Obviamente. Então, nessa feira, pessoal, é onde nós encontramos tudo. Então, você vai até a feira, você não compra só comida, você acha, tem barraquinha de roupa, tem barraquinha de eletroeletrônicos, tem barraquinha de tudo. A mesma coisa eram essas feiras nessas cidades antigas, pessoal. Todo mundo se concentrava num lugar só para poder facilitar esse comércio. Tudo bem até aí? Sim. Então, se vocês quiserem Sim. escrever aqui em cima, ó, vocês viram onde eu marquei? Sim. Aham. Se vocês quiserem escrever em cima do que eu marquei aqui, quiserem escrever assim, ó, cidades, centros comerciais, é bom que vocês vão lembrar. Escrevam aí. A lápis, tá, gente? Por favor, senão depois vai dar problema. Bom, vamos Escrever continuar. o que mesmo? Centros comerciais. Bom, como que era a sociedade da época, pessoal? A sociedade ela era dividida em três partes. Quais eram essas partes? Preste atenção. O clero e a nobreza eram duas. Tá aqui. E o terceiro estado era outra. Quem era o clero? O clero era a igreja, certo? A nobreza eram os nobres, os reis, as suas famílias e os próximos. E o terceiro estado? O terceiro estado eram os camponeses. Junto desses camponeses, os burgueses também. Então, os burgueses, junto dos camponeses, patrocinavam toda essa facilidade, tanto da igreja quanto da nobreza. Tudo bem até aí? Fácil? Beleza. Então tá bom. Aqui embaixo, se vocês quiserem marcar, eu acho que vocês já até marcaram. Tá falando o que era a responsabilidade do clero. Tá aqui, ó. Eles conduziam os fiéis à salvação. Amém. Né? Viram aí? Da nobreza. O que a nobreza fazia? Por sua vez, tinha a obrigação de garantir a defesa militar. E o terceiro estado, tá aqui, ó. Ele era composto por trabalhadores e pela maior parte da população. Ou seja, eles eram responsáveis por patrocinar todo esse processo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza. Aqui tá dando para mim que faltam 10 minutos para acabar. Quando acabar esses 10 minutos, vai fechar sozinho. Vai ser 9h55. Eu vou dar um intervalo para vocês e a gente volta 5 minutos antes. A gente volta 10h15. Tudo bem? Tudo. Ok. Beleza. Vamos dar continuidade. Vocês até agora estão com alguma dúvida sobre essa questão social? Não. Vocês sabem que era uma sociedade extremamente desigual. Olha aqui, ó, extremamente desigual. Por que ela era desigual? Porque, pessoal, como eu falei para vocês, a base da sociedade era quem sustentava todo mundo. Olha só. Aqui, ó. Ó, desigualdade que incomodava os pensadores liberais, porque eles não concordavam com essa exploração da mão de obra. Bom, até aí tá tranquilo. Vamos para a próxima.
Quando nós voltarmos do intervalo, pessoal, eu vou dar continuidade lá na parte da Revolução Francesa, tá? Vamos lá. Absolutismo, monarquia absoluta inglesa. Bom, pessoal, os questionamentos. Por que o termo absolutismo surgiu no século XVIII e era usado pelos pensadores liberais? Já pararam para pensar nisso? O nome Não. absolutismo Não sei. vem de absoluto, do poder absoluto monarca. Então, os Sim, o rei iluministas... tinha total poder. Não Exatamente, isso. O rei, ele tinha o poder total, ele tinha o poder político, ele tinha o poder militar, ele tinha o poder sobre todos. Então, os iluministas começaram a se questionar sobre isso. Tanto a verdade, que está falando aqui, ó, o que os críticos falavam sobre esse regime? Olha só, o regime era, ó, porque as pessoas permitiam que os poderes do Estado se concentrassem nas mãos de uma única figura. E eles começaram a se questionar. Poxa, por que a gente vai ficar à mercê das vontades de uma única pessoa? Se essa pessoa for maluca, por exemplo, e quiser gastar o dinheiro todo com facilidades para ele, não é justo a gente ficar trabalhando para isso. Correto? Eu também concordo. Tanto é verdade, pessoal, que a partir desse movimento, chegando aí na Inglaterra absoluta, a burguesia tenta tomar o poder. Se vocês quiserem até escrever do lado aí da Inglaterra absolutista, vocês podem escrever como referência isso, que a burguesia eles tentam tomar o poder. Vou explicar como. Professor, Oi. a Referência. burguesia era aqueles... Tipo, eles eram ricos, Não. mas não tinham poder sobre nada. No início, eles não eram ricos, eles se tornaram ricos com o comércio. Ah, E aí, quando eles começaram a ganhar esse poder, eles começaram a ganhar poder econômico, mas continuavam a ser explorados pela nobreza, eles ficaram malucos. E aí foi onde começou essa revolução. Bom, Está na Inglaterra, não está na França. eu sei, mas eu não estou falando da revolução, estou falando da revolução da mudança na luta contra o reinado, contra os reis, entendeu? Entendi. Essa Porque revolução que esse eu tô negócio que a falando- Aisha falou é da França. Do que ela eu falou? confundi. Ô, professor, A Oi. burguesia. ela pode escrever o que no lado mesmo? Não, tá. No lado você pode colocar assim, burguesia tentando tomar o poder do rei. Oi, Ilana, Tá. o que acontece? A burguesia, ela existia em todos os feudos, em todos os reinos, porque eram eles que sustentavam essa nobreza com seu trabalho. Então a burguesia, ela existia em todos os lugares. E essa revolta, ela também era muito grande. Só que até então eles não tinham essa comunicação entre os países, porque não existia essa facilidade. E os reinos, eles estavam associados à igreja. Então eles tinham um poder total sobre a população. Mais para frente, mais para frente não, lá no 7º ano, vocês viram que a partir da imprensa de Gutenberg, que eles conseguiram começar a espalhar essas ideias. E eles perceberam que as ideias burguesas nos países diferentes eram iguais, que era justamente esse descontentamento com a realeza. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Bom, pessoal, esses 2 primeiros parágrafos, vocês não precisam se preocupar, porque só está mostrando a história. Eu vou falar sobre ela para vocês rapidinho. Essa parte histórica está falando sobre o poder absolutista inglês, que ele vigorou entre o século XVI e o século XVII, na dinastia Tudor. Tem até um jogador de futebol da Croácia com esse sobrenome, Tudor. O que é importante vocês saberem disso? Essa dinastia, ela começou com a dinastia Stuart. Durante o século XVII, teve a intervenção do governo por meio de um absolutismo de direito. Ou seja, eles buscaram manter o poder por meio do direito hereditário, pessoal. Só que a burguesia não aceitou. O que aconteceu? Eles queriam manter esse poder na mão da própria família. E a burguesia não aceitou. Por que a burguesia não aceitou? Está escrito aqui, ó. Porque a burguesia almejava autonomia. Eles queriam mais autonomia. Eles não queriam ter que ficar sempre dando dinheiro para a monarquia. E aí, a partir disso,
se iniciaram os conflitos entre a monarquia inglesa e o parlamento. Tudo bem? Por que entre o parlamento e a monarquia? Porque o parlamento, eles eram formados também por burgueses, certo? E se não era formado por burgueses, pessoal, as pessoas que estavam lá representavam esses interesses. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Então vamos continuar. Olha só, a Revolução Inglesa, ela ocorreu no século XVII, tá certo? E foi um dos principais episódios da Idade Moderna. Por que é importante vocês verem isso? Olha só, tá aqui, ó. As revoluções encabeçadas pela burguesia. Olha aí, Lana, que eu tinha falado, ó. A burguesia, ela que encabeçou essa revolução contra o reinado, porque eles não queriam mais esse problema. Tudo bem? Qual era o interesse deles? E aí eu vou cobrar isso também. O interesse dos burgueses era legitimidade política, ou seja, o direito de escolha que eles tinham. Tanto é verdade que a burguesia, olha só, tinha laços estreitos com o parlamento, porque eles patrocinavam esses parlamentares. Tanto é verdade, pessoal, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção, o que acontece desde aquela época, a partir da Revolução Inglesa, até a data de hoje. Na Inglaterra, o parlamento, aqui ó, ele tem o poder sobre o rei. O reinado, o rei na Inglaterra, no caso a rainha, que é a atual, eles só são figurativos. Eles não têm poder de mais nada. E sim o parlamento através dos votos. Tudo bem? Sim. Beleza. Então aqui está mostrando para vocês embaixo, ó, os 4 processos da Revolução Inglesa. Então vem primeiro a Revolução Puritana. Eu não vou cobrar isso de vocês não, podem ficar tranquilos. Só quando a gente for estudar a Revolução Inglesa mais a fundo, eu vou passar para vocês. A restauração da monarquia e a Revolução Gloriosa, tá? Uhum. Por que essa revolução ganhou esse nome? A Revolução Gloriosa. Porque foi justamente quando os burgueses conseguiram tomar esse poder do antigo regime. Por isso que eles chamam de gloriosa. Ah, Tá? Bom, pessoal, faltam 2 minutinhos. Então eu vou falando. Se cair, depois eu volto, tá? Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Algumas consequências da Revolução Inglesa. Isso vai ter também. Então, vamos a elas. Primeira consequência, olha só. A liberdade, ó, para os ingleses, sobretudo religiosa. Por que sobretudo religiosa? Porque eles não queriam apenas serem católicos, eles também queriam ter o direito de serem protestantes. Tanto é verdade que houve uma aceitação. E agora as religiões da Inglaterra eram católicas e protestantes. Tudo bem? Porque Sim. começou a haver a tolerância religiosa. Isso foi uma consequência positiva. Outra coisa, o fim do absolutismo na Inglaterra. O rei agora, como eu tinha acabado de falar com vocês, ele tem o poder moderado. Olha só, moderação do poder do rei pelo parlamento. Agora o rei não fazia o que ele quisesse. Ele tinha que passar pelo crivo do parlamento para ver se podia acontecer. Outra coisa, o desenvolvimento do Estado liberal. O que era isso? As ações dos governantes